Mas o principal amor é dentro da gente, com a gente, porque muitos podem viver muitas décadas juntos, muitas vezes os filhos podem morar perto, mas muitas vezes os filhos vão para longe também. Então sobra a pessoa com ela mesma e ela tem que ter o amor, porque se ela tem o amor, dentro dela tem a esperança, tem a continuidade da vida. Então não tem a desarmonia, porque a doença é uma desarmonia. Se não tem a desarmonia, então vai ter a saúde, vai ter a coisa boa, vai ter sempre poder contar com o corpo. Às vezes pode acontecer dela não ficar com nenhuma pessoa próximo dela, pessoa de confiança, pessoa querida, pessoa amiga. É de meu conhecimento, assim, de um senhor que foi ficando muito velhinho e ele falava assim para a filha dele: mas fulano vinha me ver, eu não vejo mais meu irmão não vem me ver, fulano vinha me ver, não vem mais me ver, porque... E é porque ele já estava, ele foi ficando assim no topo da pirâmide. Então o jeito dele é um jeito bom. Então esse jeito bom vai possibilitando. Ele ainda teve, esse senhor especialmente, teve assim a companhia da filha, né? Mas tem essa coisa boa assim também, da pessoa nem fazer associação de que as outras pessoas já venceram o tempo dela nessa terra. Mas o amor faz também ter a lembrança, porque a lembrança não é uma coisa ruim, a lembrança é uma coisa nova, mas o novo também traz a vida. A gente vê assim um abacateiro naquele ano seguinte, novos frutos. Também a alegria da gente ver ali novamente os pássaros comendo os bichinhos, comendo o fruto mesmo. E então o novo traz sempre a nova esperança, traz sempre um novo amanhecer. Mas o entardecer de ontem também traz a alegria para o hoje. Todas as coisas é um enlaçamento. Não tem uma coisa assim que é melhor assim ou que não é melhor assim. O que dá o toque é como a pessoa é dentro dela, o jeito que a pessoa faz, a maneira que ela vive. Esse é o jeito bom. Isso não quer dizer assim que a pessoa tem que ser omissa ou permissiva ou permitir qualquer coisa, porque o amor verdadeiro é o amor daquela dona de casa que posiciona e que também dá o alimento na hora que aquela criança está precisando. Então todas as coisas é uma sequência. É como está disponível o solo. Tem que aprender a usá-lo e usá-lo de uma maneira boa para cultivar coisas que trazem saúde. Então também não pode assim trabalhar com o solo de qualquer maneira. Todas as coisas têm a importância assim, tem a relação. E o gostoso mesmo é dentro da pessoa, porque eu já pude observar assim uma refeição que todos gostam e a pessoa está assim amargurada mesmo com ela mesma, porque o alimento para todos está muito bom e para aquela pessoa não está bom, e outra pessoa come aquele alimento que está no prato da pessoa, que a pessoa está reclamando, ela fala, está ruim mesmo. Mas a pessoa, o jeito da pessoa até modificou o alimento que tinha sido preparado de uma maneira muito boa. Nossa, isso eu não havia pensado. Modifica. E assim, mais comumente assim, tem aquele nome assim da pessoa que fala assim, o azé da festa, o jeito que a pessoa comporta, tira a alegria mesmo. Então é a falta do amor. É uma insatisfação da pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado da gente vibrar de uma maneira que constrói, de uma maneira que vivifica, de uma maneira que enaltece. Isso não quer dizer, né, esses termos assim de amor, de irmãozinho, de irmãzinho, não tem nada a ver assim com essas novas expressões. Eu vejo assim, de uma maneira mais segura, mais definida, posicionamento mesmo assim com uma justiça,
esse termo também de justiça que se usa hoje também não está com jeito, né? Mas com o amor também a gente vai desenvolvendo uma maneira que vai vendo como é que o nosso corpo precisa, o tipo do alimento que nós precisamos, o jeito nosso. Então, com o amor a gente vai conhecendo a gente e vai vendo aquilo que a gente precisa, que é bom para a vida da gente. Então, mas o mais importante mesmo é os ensinos do Criador, porque com os ensinos a gente sempre vai fazer as coisas com ponderação, porque o horizonte de cada pessoa é da pessoa. Então a gente vê assim que cada pessoa tem uma altura, tem um globo ocular diferente um do outro, então o horizonte não é o mesmo. Então a gente tem que ter esse cuidado assim de lembrar dessas coisas e ter dentro da gente os ensinos, porque independente de qualquer coisa, porque a gente mora numa cidade assim que já aconteceu muitas vezes da cidade parar por excesso de chuva. Então a pessoa fica parada mesmo esperando a água baixar. Então a pessoa tem que ter dentro dela uma estrutura interior, um amor, um jeito, uma estrutura mesmo, para ela poder continuar depois que a chuva baixar. Mas eu vejo assim, né, o amanhecer, o entardecer e as estrelas como um presente assim, da beleza, para poder mesmo nos alegrar. Isso é uma maneira mesmo para ver se a gente melhora um pouco. Só tem coisa boa em volta das pessoas, só tem coisa boa. Mas assim, de uma maneira geral, que não está relacionado a pessoas, só tem coisas bonitas e grandiosas. E se a pessoa pode transformar aquilo, ela transforma. Se a pessoa tem a habilidade para fazer aquilo ficar num quadro, a pessoa faz, mas ela vai fazer um quadro assim muito pequeno em relação à grandiosidade que estava no firmamento. Então tem essa coisa boa assim, do amor mesmo, da beleza que nós recebemos todos os dias. E o amor mesmo vem também assim com os ensinos, porque os ensinos é uma referência mesmo para caminharmos aqui sobre a terra. Porque como tem muitas coisas, então muitas vezes foi mesclado coisa que não é pura com as coisas da criação, do Criador. Então os ensinos são sempre assim, que não dá para substituir palavras, não dá para fazer muitos modelos, porque aquilo que semeias, hás de colher. O primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, não adianta a pessoa ir a um templo se ela também não faz uma reflexão daquilo que ela ouviu. A ida dela ao templo, ela tem que depois em casa fazer reflexão daquilo que ouviu, ela tem que conhecer aquelas palavras, porque dentro dela ela tem que ter clareza e ela tem que ter também a clareza no dia a dia dela. Então, um amor verdadeiro é um amor com clareza. Analisando um casal, se a mulher tem um pouco de sabedoria, se o homem tem um pouco de sabedoria, um pouco de clareza, tem a responsabilidade. Ela cumpre bem a responsabilidade dela e ele cumpre bem a responsabilidade que é dele. Numa clareza, então a pessoa vai entender aquilo que ela estuda, aquilo que ela estudou. Porque a vida interior é com clareza. Então a criancinha, quando chega nessa terra, chega na clareza. Chega assim, com os pés no chão. Com os pés no chão quer dizer assim, toda uma estrutura para ele, toda uma estrutura, toda uma base. Não é que depois que nasceu é que vai comprar o que aquele corpo precisa. Não é depois que nasceu é que vai comprar
um alimento para aquele corpinho. É antes. Então os ensinos também têm que ter essa clareza, esse amor, para poder ter a sustentação. Na vida interior, todas as coisas são claras mesmo. Então, por exemplo, a reflexão do terceiro mandamento é um amor. É para ver o solo que a gente está pisando. Porque, assim como tem no ensino, não dê pérola aos porcos, quer dizer assim, se a pessoa não está perceptível, então não pode dar a ela ensinos, instruções, porque ela não vai fazer bom uso e nem vai assimilar. Assim também tem que ver que aquele que está dando, se tem alguma coisa para dar. Se o que ele está dando tem uma coisa de sustentação interior. Porque a vida interior, essa é a vida verdadeira. E essa vida verdadeira, ela é com amor, é com justiça, é com clareza. Então, os alimentos, os ingredientes, está à disposição de todos. Está à disposição. Então é o amor é que vai dar a transformação. E é com aquele amor é que vai surgir a gratidão por estar recebendo aquele alimento depois. O jeito, o toque é o amor. Então a gente vê sim que o amor é verdadeiro no contato com os animais. A gente senta assim, numa cadeira ou numa poltrona e a gente deixa a mão estendida assim para fora, o animal vem e põe a cabeça embaixo. Então é bem interessante. Então o que esse animal sente? O que está irradiando daquele corpo. Então aquele animal quer aquela irradiação, porque aquela irradiação vai fazer bem. Vai fazer um vínculo, um laço, uma coisa boa mesmo. Então a maneira assim que nós temos que viver é com o amor. Porque fora de nós, junto à natureza, as montanhas, os riachos, as nuvens, o amanhecer, o entardecer, a gente só vê beleza. A coisa mais bonita que tem, por exemplo, quando tem sol e tem chuva junto, é uma coisa tão gratificante. E quando agora as chuvas parecem que estão mais fortes um pouco, mas antes parecia que a chuva não era tão forte e a gente até andava na chuva feliz da vida. A gente... Então as coisas assim, igual nós temos o sol, a gente às vezes fica no sol feliz da vida, evidentemente assim, né? Não ficar secando no sol, né? Mas fazer uns afazeres no sol. Então o amor eu vejo assim, que é mais ou menos assim, uma satisfação assim de andar na chuva, de ver a chuva com o sol, de apreciar o sol. Então a gratidão é assim. É bem interessante assim que independente de uma situação financeira ou não, tem um jeito para cada povo, de cada região assim, mesmo de uma região bem distante, mesmo longe do mar, tem uma planta que se cozinha, ela vira uma pasta salgada e a pessoa passa aquela pasta numa carne e põe no sol, aquela carne não estraga. Então tem todas as coisas assim que nos possibilita. E se a pessoa tem acesso ao sal, ele põe o sal naquela carne, por exemplo, e também não estraga. E a pessoa não precisa ficar tão preocupada assim da maneira de conservar, que já está conservada. O que aconteceu foi que aí no procedimento foi que tirou a água do alimento e quando ele for usar aquele alimento é só colocar a água de novo. Ela volta com a propriedade. Então o amor é uma coisa assim bem importante.
E o amor mesmo é essa coisa assim boa que a mãe tem com o filho, e evidentemente assim da mãe anterior, né, da mãe antiga, que tinha um equilíbrio. E esse equilíbrio a gente vem observando assim hoje, esses filhos hoje com algumas décadas, esses filhos são qualificados. E muitas vezes os filhos desses filhos não apresentam essa condição, dessa qualificação interior. Então houve aí uma alteração, mas uma alteração piorada. A gente observa o solo. Então, num cultivo do mesmo cereal, ao longo dos anos, ao longo das vezes que cultiva aquele mesmo cereal, empobrece o solo. Só com uma rotatividade diferente já é suficiente para aquele solo ficar enriquecido. Então, o jeito assim que muitas vezes estão usando para a formação de um filho, achando que está sendo feito melhor, não pode estar fazendo melhor, porque tem que levar em consideração toda uma estrutura interior, um desenvolvimento de tecnologia, uma cultura escolar, não quer dizer evolução. E a gente observa assim no comportamento assim de muitos profissionais que não quer dizer evoluídos por ter aquela cultura escolar. O amor, ele é tudo. Ele que dá sustentação à nossa vida. E que muitas vezes durante a nossa vida a gente sempre tem assim o amor de uma pessoa que nos auxilia mesmo no nosso dia a dia. Então o jeito daquele amor vai nos auxiliando todos os dias. Então o amor é que facilita mesmo. E a gente observa assim que a atuação do amor, ela é correspondida em toda época, de todas as maneiras. Porque o tropeiro, por exemplo, ele não prende o animal dele na hora do descanso, ele deixa o animal por ali. E o mais importante é que normalmente cada animal tem um nome e ele chama, o animal vem. Então o amor, ele é assim. Mesmo sabendo que agora o burro vai fazer o trabalho dele, que quer carregar aquele peso, mas ele vem cumprir bem assim a função que ele se dispôs, né, de fazer parte daquela tropa. Só tem que ser. Mas vem com bondade, porque ele está solto, ele podia ter sumido assim que ficou solto. É uma bondade mesmo. É um amor também, é uma maneira dele continuar recebendo aquele amor que o tropeiro dá a ele. E ele corresponde da maneira dele. Então o amor faz isso. Do jeito que o cachorro vai atrás daquela mudança, e também tem o cachorro que quando deixa o portão aberto ele some. E maltratado, vai embora. Vai embora. Então o amor é verdadeiro. O alimento assim, quem dá o toque mesmo é quem está manuseando. O jeito assim, a maneira. E mesmo outra pessoa fazendo tudo, e aquela pessoa, o jeito que ela está irradiando, ainda muda, altera. Isso aí é verdadeiro, né? Mas a lição de voo, ela é muito, muito bonita mesmo. Porque do jeito que tem o cuidado ali daqueles passarinhos cuidando do filhote, tem também a fase que ensina para o filhote. E ele vai embora. Existe um passarinho, ele é escuro assim. E normalmente a fêmea bota o ovo no ninho de outro. E o outro passarinho cuida dele. Então fica assim, muito interessante mesmo, que o passarinho que cuida é pequenininho, é metade do tamanho do outro. E ele cuida ali, ensina tudo.
Então fica bem interessante assim, sabe? Quando a gente vê assim que ele já está na hora de ir embora, o pequenininho ensinando ainda, ele apresenta grande, mas ele é pequenininho, ainda é filhote, né? E a gente pensa assim que dos seres humanos, né? Porque a gente perdeu muitas coisas, muitas importâncias, muitos ensinos simples, né? Tem muitos ensinos que a gente não vê assim, mas tem muita significação. Mas a musculatura interior, assim, que isso é bem verdadeiro mesmo, quando o adulto está segurando a criança, então aquela criança pula, aquela criança mexe, então essa musculatura, ela está ligada ao coração. Que é a mesma coisa assim de quando a gente coloca a mão no machucado de uma pessoa, de uma criança ou de um adulto, então a gente coloca com uma pressão, mas uma pressão que aquele que está machucado aceita, porque é uma pressão relativa. Então, para a gente saber que pressão é essa, é com o sentimento, é com o coração, é com o amor. E essa pressão é verdadeira, porque às vezes tem que mexer no lugar. Então, se já está machucado, tem que ser com uma pressão. Então, e quando falta o amor, então? Quando falta o amor, fica como uma terra árida, que não nasce nada. E se é uma terra árida, então a gente não nasce nada, não tem jeito. E a gente, então, um relacionamento que a gente tem, assim, com filhos, com conhecidos, a gente tem que ter muito cuidado, assim, do jeito que a gente relaciona, para a gente não deixar aquele outro virar uma terra árida, uma terra seca, que não nasce nada. Isso acontece também pelo outro mesmo, porque se o outro tiver um pouco de sensibilidade e começar a observar as coisas exteriores, né, que num pequeno sítio, num pequeno quintal é suficiente para plantar tudo, se a pessoa tem um pouco de boa vontade e que o amanhecer, o colorido do amanhecer, a beleza do entardecer, a grandiosidade assim das coisas, a beleza das estrelas, das pedras preciosas assim que a gente vê assim na distância, pode ser uma coisa muito grande, como o jornal fala, que é muito grande mesmo, que é muito grandioso, uma estrela que é muito maior do que a Terra, então vai além da compreensão da gente, mas pela distância, então apresenta-se como pequeninos brilhantes. Então, é culpa da própria pessoa, é dela mesma, porque o que ela tinha que estar é grata de estar viva aqui, tendo uma oportunidade, porque para mim a vida é um amor, é uma oportunidade. Então, nesse amor, nessa oportunidade, a gente tinha que ser grato, porque aquela mãe trata tão bem aquele filhinho. Ao longo dos anos, como é que essa pessoa pode ficar árida, sem amor? Do jeito que essa criancinha que a gente observa é cuidada, esse adulto hoje também foi criado e cuidado. E a pessoa acha que tem justiça social, não tem. A gente observa assim que cada pessoa tem aquilo de que ela precisa. Se ela precisa de um pouco a mais do que ela acha que ela precisaria, é só ela dedicar um tempo. Não tem limite. E as coisas sobre a Terra, é o ser humano que transforma, é o ser humano que dá vida, é o ser humano que atua. Se a pessoa então tem a vontade de ter aquilo que falta, é só ela desenvolver o jeito. E ela passa a ter aquilo que falta. Então, a aridez do coração, um coração sem amor, é a própria pessoa que é culpada. É a própria pessoa. É só a gente observar os sentidos, o tato, a quantidade de coisa que a gente pode fazer com o tato, a
pressão que a gente pode exercer, o jeito certo, o ouvido. Olha, o ouvido que a gente não ouve direito e a gente observa pelo músico, pelo maestro. Então tem muitas coisas assim, bem simples mesmo, que se a pessoa está achando que está ruim, então ela faz um jeito para ela, para a vida dela ficar melhor, que é o caso assim do descontentamento com os pais. Tá bom, aquele pai, aquela mãe, pelo saber deles, que eles tinham, que eles têm, então eles não souberam então formar aquele filho, aquela filha. Então esses filhos hoje se encontram assim, descontentes. Mas o que esses filhos estão fazendo para os descendentes dele não ficar descontentes? Não está fazendo nada. E se ele não está fazendo nada, e se a terra vem ficando mais enfraquecida ao longo dos anos, menos qualificada, porque então esse filho é piorado. Porque não tem como agora de um filho ser qualificado se a terra em que a gente mora está pior. Está pior em todos os sentidos, assim, no ar, solo com muito produto químico, os rios poluídos e muitas outras coisas mais. Então, para esse filho achar que ele está descontente com o pai dele, que agora ele está assim com o coração bem sem amor, então ele tem que fazer muito esforço para compreender os ensinos. E na alimentação a gente vê assim que não é o que entra pela boca que faz mal. Porque não tem como a pessoa sentir mal, tem o jeito dela mesma. Ou ela está comendo uma coisa que está estragada. Se o alimento não estiver estragado, já apodrecido, é a própria pessoa que está fazendo mal o alimento para ela. Tem muitas coisas que é vendido como alimento e que não é alimento, que já foi muito alterado. Então essas coisas a gente não pode comprar. Vai fazer mal para a pessoa. Então a gente tem que ir diferenciando assim as coisas que podem ser compradas e as que não podem ser compradas. O corpo, ele tem uma sabedoria, ele tem uma inteligência, então ele é natural. Esse natural quer dizer assim, é natural. Natural quer dizer, não é a pessoa andar sem roupa, andar sem sapato, dormir na rua. Isso não é natural. Isso é outra coisa, né? Mas isso não é natural. A pessoa agora só faz trabalhos manuais. Isso não é natural, isso é outra coisa. Mas natural seria assim como a natureza. Um riacho bonito, né? Um riacho... Então é uma coisa natural, aquele riacho, daquele jeito que ele está ali, aquele quadro bonito daquela montanha, que não deixa de ser um quadro bonito quando a gente olha assim para uma montanha. E seria bom da gente ver assim, quando a gente viaja às vezes, tem assim uma planície, tem uma árvore naquela planície, então aquela planície virou um quadro. Isso é natural.